duas faculdades hoje. Havendo o número regimental e rogando pela proteção de Deus, dou por iniciada a sessão do dia 25 de setembro de 2018, dessa egrégia quinta turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Cumprimento, em primeiro lugar, os meus pares, os doutores... aliás, eu não posso começar, não, está faltando o membro do Ministério Público, mas vamos continuar o ritual e vamos aguardar, então, o membro do Ministério Público chegar. Cumprimento os advogados e advogadas presentes, os alunos do 8º período do curso de Direito da Faculdade UNA de Betim, acompanhados pelo professor Tiago Salles Rocha, na participação do programa Justiça e Cidadania do Centro de Memória da nossa Escola Judicial. Agradecemos a presença e esperamos que seja profícua a vinda dos senhores aqui. Nós temos um rito aqui para caminhar com os processos. Nós temos, em média, vou falar isso para os estudantes, aliás, também registrar também da Faculdade Dom Helder, do 9º período, também estão presentes. Nós temos aqui um rito, nós temos, em média, 250 processos, só da pauta eletrônica, nós temos 250 processos. Então, para poder caminhar com a celeridade que todos esperam, nós temos aqui uma diferenciação. Quando há sustentação oral, nós pedimos ao relator do processo que lê a conclusão do voto. E, a partir da conclusão do voto, se houver necessidade de sustentação oral, o advogado, então, usa do tempo regimental para fazer essa sustentação. Caso o voto atenda o advogado que está presente, nós prosseguimos com a coleta dos votos e o advogado ficando satisfeito, ou então aguardando o voto de divergência, ele faz a sustentação. Caso contrário, então, o processo fica julgado. Agora, nos demais processos, quando não há sustentação oral, nós, não havendo registro de nenhuma anotação ou de anotação de divergência, nós simplesmente declaramos o processo julgado na forma do voto do relator para poder prosseguir. Os senhores vão ver que são 10 minutos para cada advogado falar, e nós, com 250 processos na pauta, se todos resolverem falar, nós vamos sair daqui, provavelmente, só para as eleições. Nós vamos ter que sair daqui e pedir licença para cumprir o dever cívico de votar. Então, em razão disso, aqui nós fazemos dessa forma. Então, espero que os senhores entendam e, qualquer dúvida, o professor que os acompanha certamente vai esclarecer o que está acontecendo. Saúdo também a ilustre representante do Ministério Público e também aos funcionários dessa casa. Nós temos um juiz que está convocado para compor a turma, aguardando a nomeação de um dos desembargadores que está faltando no nosso quadro. Nós temos 49 desembargadores, no momento nós temos só 48, em razão da aposentadoria de um dos nossos colegas aqui. Então, esse juiz está convocado, ele é juiz da 2ª Vara de Alfenas, ele está convocado só para esses processos, então nós vamos dar preferência a ele, porque os processos dele são só de embargos de declaração. E, como já falei antes, não há nenhum registro de divergência nos processos em que o doutor atua. Então, para ele poder prosseguir no gabinete, fazendo os trabalhos internos, nós vamos dar preferência a ele. Por favor, a senhora secretária, para a leitura das preferências. Então, na sala de 14.6, estão 21 embargos do excelentíssimo juiz convocado, Antônio Neves Freitas. Pois não. Esses processos já tramitaram nos gabinetes e não há nenhuma anotação de divergência, então, portanto, eu considero todos os processos julgados na forma proposta pelo ilustre relator, juiz Antônio Neves.
Algum no processo Dele, não. processo físico não tem? Não tem nada dele, não. Não. Então, já terminou. Só embarco. Assim sendo, então, o doutor Antônio Neves está dispensado. Se quiser ficar conosco, será um grande prazer, mas eu sei que tem muitos processos no gabinete e vai ficar apertado, não é? Então, Vossa Excelência, fica à vontade se quiser se retirar. Vamos agora aos processos eletrônicos. Tem, mas os eletrônicos têm 2 à distância. Vou fazer primeiro para liberar. O do senhor é o primeiro. Tchau, um abraço. Tchau, doutor. Posso fazer? Então, temos algumas preferências regimentais, um processo com sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora. Na sala de 14.1, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. O processo é o 28 da pauta, que é o 10.447-17-2016. É um recurso ordinário. Recorrente MRS Logística S.A., recorrido José Paulo dos Reis. Está escrita para sustentação oral à distância a advogada Cássia Andréia da Costa Taroco, pela reclamada. Doutora Cássia, está nos escutando? Sim. Pois não. Eu vou fazer a leitura da conclusão do voto e depois, então, Vossa Excelência tem o tempo regimental, se quiser se manifestar. Só um instante, Ok. por favor, eu estou aqui às voltas com o PJE. Eu estou conhecendo do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, dando-lhe provimento parcial para determinar a retificação dos cálculos periciais, a fim de que sejam considerados os dias de folga decorrentes da escala cumprida pelo autor na apuração das horas extras devidas aos domingos, bem como que seja deduzido das horas extras apuradas em feriados e dias de folga, eventual pagamento em dobro pelo trabalho nesses dias, comprovado nos autos, subsistindo o direito à remuneração com adicional de 100% em relação às horas excedentes à oitava diária aos domingos, feriados e dias de folga, que tenham sido trabalhadas, não compensadas e não quitadas, como se apurar em liquidação de sentença. Mantém o valor da condenação porque ainda compatível. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes dessa mesa julgadora, ilustre representante do Ministério Público, boa tarde. Gostaria de sustentar apenas em relação ao intervalo intrajornada. O juízo de primeiro grau deixou de aplicar a norma especial que rege o intervalo dos maquinistas, qual seja o artigo 238, parágrafo 5º da CLT, aplicando, por sua vez, as regras do artigo 71 do mesmo diploma legal. No caso dos autos, impõe-se a aplicação do artigo 57 da CLT e, consequentemente, o afastamento do artigo 71 para que prevaleça a aplicação do artigo 238, parágrafo 5º, por se tratar de norma especial, atenta às peculiaridades da função do reclamante, que se enquadra na categoria C do artigo 237, como maquinista, pelo que não há dúvida para a aplicação do artigo 238, parágrafo 5º.
Diante disso, a recorrente pede reforma também nesse tópico da sentença. E quanto às demais questões, se reporta ao recurso ordinário já apresentado, requerendo que seja dado provimento ao recurso patronal. Pois não, eu ouvi atentamente Vossa Excelência se manifestando e eu mantenho integralmente a minha decisão, porque eu entendo que, ainda que haja uma flexibilização das normas trabalhistas de um modo geral, né, eu entendo que essa flexibilização não pode atingir, não pode causar redução válida do intervalo para intrajornada, porque é necessária autorização expressa do Ministério do Trabalho por força do que preconiza o parágrafo 3º do artigo 71 da CLT, o que senão não se verifica nos autos. E, além disso, prevalece o entendimento disposto no inciso 2 da súmula 437 do Colento TST, que dispõe que é inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva, contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada, porque esta se constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantida por norma de ordem pública, infenso à negociação coletiva. Então, portanto, eu estou mantendo integralmente meu voto. Doutor Paulo Maurício. Estou de acordo, presidente. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, eu fiz uma anotação no liberado, estou de acordo, mas só no primeiro parágrafo do relatório tem um erro material aí, pequeno, não causa prejuízo, mas aí eu só resolvi aqui. Pois não. Porque só um recorrente está como se fosse dois, na primeira palavra só. Será corrigido. Eu estou de acordo e essa questão aí, dá para ver o entendimento da sustentação, mas tem a súmula do TST no mesmo sentido de decisão de Vossa Excelência. Obrigado. Eu estou inteiramente de acordo. Pois não. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Doutora, muito obrigado. Uma boa tarde para a senhora. Muito obrigada. E as nossas recomendações aos advogados e jurisdicionados de Juiz de Fora. Eu só vi a cadeira preta. Pode chamar o A outra sustentação oral à distância, de Uberlândia, na sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. O processo é o número 20 da pauta, que é o 10.347-62-2016, é um RO. Recorrente, Brenda Cristina Rodrigues Marques, e recorridos, Tempo Serviço Limitada, Banco Bradesco S.A., Banco Bradesco Cartões S.A., Algar Tecnologia e Consultoria S.A. Está escrito para sustentação oral pela reclamante ou o advogado Fernando Souza Leles Júnior. Manuel. Senhor presidente, a minha proposta aqui, esse voto veio para a pauta, mas em razão do julgamento da questão da terceirização pelo Supremo, é aquela questão que nós já fizemos um acordo aqui, né, os membros da turma, da gente sobrestar isso até publicar o acordo, no máximo 90 dias, para adequar ao entendimento do Supremo, que certamente terá uma modulação, não sei como que vai ficar, acho que seria melhor prudência para resolver, esperar um pouco mais a tramitação do processo, mas tentar julgar de acordo com o Supremo. Pois não. Eu já tinha apresentado essa sugestão, eu estou inteiramente de acordo, doutor Júlio Bernardo. Então, dessa forma, doutor, o processo vai ficar sobrestado pelo prazo máximo de 90 dias, aguardando a publicação do acórdão pelo Supremo Tribunal Federal. Se publicar antes, ele volta antes, né? Prazo máximo. Pois não, excelência. Tá ok? Então, muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Obrigado. Desculpe ter tomado seu tempo. Sem problema, excelência. Terminadas as sustentações orais à distância, passaremos aos autos físicos, que temos uma sustentação oral com advogado da região, com escritório fora da região metropolitana de Belo Horizonte, advogada de Araxá. Então, processo físico número 21. É o 1162-2014-048, é um RO.
Recorrente, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista de Araxá e Itapira. Recorrido, Supermercado Primavera Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Revisor, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Tiago Pereira, pelo recorrente, e Dárcio Guimarães de Andrade, pelo recorrido, pelo Supermercado Primavera. Boa tarde, doutor. Doutor Manuel, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço dos recursos interpostos. No mês, dou parcial provimento ao recurso do sindicato autor para reconhecer seu interesse de agir, bem como a legitimidade ativa para a causa, determinando a remessa dos autos à origem para julgamento como entender de direito, quanto aos pedidos relativos à jornada de trabalho realizada pelos empregados, itens B, C, D e E e I da petição inicial, a fim de evitar a supressão de instância e violação ao princípio contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição do réu, prejudicadas as demais matérias, trazendo o recurso indicado do autor, bem como o apelo do perito. Pois não, doutor, com a palavra. Excelentíssimos desembargadores desta colenda turma julgadora, excelentíssimo representante do Ministério Público. Esse processo é um processo peculiar que fez com que nós aí abandonássemos o escritório, a nossa vida cotidiana em Araxá e viéssemos aqui a esse sodalício, em decorrência da barbárie da decisão, bem como do grande número de substituídos envolvidos aqui nesta lide. Tendo em vista o voto do eminente relator, o que a gente gostaria de pontuar é que em Araxá tivemos vários processos dessa mesma natureza e nesse em particular foi admitida aí uma ilegitimidade, o que nos causou perpécie, né? A não ser pelo fato de que houve uma audiência anterior, a juíza sentenciante, inclusive muito nova, pessoa muito bacana, nos abordou em corredores, inclusive na audiência, tentando um acordo, inclusive alegando que a sua família trabalhava com mercearia e, por isso, ela estava com dificuldade de jogar o processo. Então, a gente conseguiu entender, né? Mas, infelizmente, nós não temos como aí ir contra as provas produzidas nos autos, e, no caso, que há uma prova pericial conclusiva, né, que apura de forma individualizada os direitos que são devidos a cada reclamante. Então, a gente percebeu aí que houve uma confusão, a ilegitimidade ela foi acolhida na época por entender que o direito não seria homogêneo, que o direito seria heterogêneo, que efetivamente não é o caso, porque direito heterogêneo é aquele direito que tem uma causa comum. Então, que é exatamente o caso dos autos e o fato de que, de repente, um reclamante vai receber um valor diferente do outro, isso aí não tem o condão de caracterizar aí a ilegitimidade, como muito bem pontuou o nosso eminente desembargador relator. O que nós gostaríamos de chamar a atenção é que, por conta de que o relator ele determinou a remessa dos autos à comarca de origem, né? E, tendo em vista que a prova é meramente documental, a perícia foi produzida com base em toda a documentação juntada nos autos, o nosso requerimento aí, na verdade, é que, com base no artigo 1013 do CPC, né, que é aplicado no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito da Justiça do Trabalho, por força da Resolução 39, que esta colenda turma, ao invés de determinar a remessa dos autos, que, com base nesse artigo 1013 do CPC, que passasse aí, que analisasse o mérito da questão. Então, esse é o nosso requerimento.
Tássio, boa tarde. Boa tarde. Excelência, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes da Egrégia Turma, ilustre procurador. Senhor presidente, data máxima vênia, a empresa, o supermercado, diverge totalmente do que foi alegado aqui pelo advogado do sindicato. Porque esse sindicato não tem legitimação para representar a categoria, conforme já decidido pelo TRT3, a casa, em maio de 2003. O sindicato não é parte, de modo que seu apelo nem pode mesmo ser conhecido. A legitimação sindical extraordinária, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 823, com repercussão geral, é incabível, não podendo produzir qualquer efeito processual. E, de modo que, em síntese, pede data máxima vênia à extinção do processo, porque o reclamante não é parte legítima para vindicar os pedidos das letras B, C, D, E e da inicial, de modo que pede data máxima vênia que seja mantida a decisão a qual. Obrigado, senhor. Pois não. Doutor Manuel. Senhor presidente, a questão tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e eu estou mantendo a proposta de voto. Pois não. Doutor Júlio. Eu também estou inteiramente de acordo, apenas ressaltando que o processo, nós entendemos que o processo não pode ser julgado no estado em que se encontra, porque senão frustraria o princípio do duplo grau de jurisdição. É um processo que é matéria meramente de fato, então, portanto, se por acaso for julgado procedente ou improcedente, não poderá prosseguir. Se nós julgássemos aqui, não poderia prosseguir para um suposto recurso de revista e, dessa forma, então, estaríamos diante de uma instância única. Então, em razão disso, é que o processo vai voltar à vara de origem para, então, apreciação das matérias mencionadas no voto do ilustre desembargador relator. E, assim sendo, por unanimidade, não havendo nenhuma divergência, o processo se encontra julgado na forma do voto do eminente desembargador relator por unanimidade. Muito obrigado aos doutores e uma boa tarde. Processo número 12 da pauta, processo físico, 1848-2014-181, é um RO. Recorrente Ana Maria Rocha Brant, recorrido Itaú Unibanco S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo, revisor, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Flávio Henrique Valeriano de Carvalho, pela recorrente, e Davidson Malaco Ferreira, pelo recorrido. Vossa Excelência fala. Pela recorrente. Bueno. Doutor Júlio, por gentileza, para a leitura da conclusão. Excelência, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito Teodoro do provimento parcial, para deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita e absolvê-lo do pagamento de honorários advocatícios comerciais e das custas processuais. Pois não, doutor, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, representante do Ministério Público e demais componentes da turma, boa tarde. Em que pese a proposta de voto aqui informada pelo ilustre relator, entende a autora recorrente que ainda assim merece reparo à sentença primária, uma vez que a mesma foi julgada improcedente. A presente demanda
o que se postula é o reflexo de uma equiparação salarial reconhecida judicialmente, nas horas extras também conquistadas judicialmente. Enfim, após todos os trâmites legais da presente reclamatória, foi determinada a suspensão do processo. Contudo, o juiz substituto da vara, ele julgou improcedente a presente ação ao fundamento que teria transcorrido mais de 1 ano de suspensão. Pois bem, o processo onde que foi reconhecida a equiparação salarial, ele já transitou em julgado, tendo sido reconhecido o postulado pela reclamante. E o processo onde foi deferida as horas extras, já foi deferida aqui na segunda instância, enquanto pendente julgamento no TST o recurso apresentado pelo banco reclamado. Enfim, entende a autora que ela não pode ser prejudicada pela demora do julgamento da ação anterior, e devendo ser determinada uma nova suspensão do processo, até que haja o trânsito de julgado do processo 363 de 2014. Contudo, caso ainda assim não entenda, Vossas Excelências, necessário se faz o provimento do apelo para que seja deferida, seja reformada a improcedência pela extinção do processo sem resolução do mérito. É o que se requer aqui da tribuna. Doutor Júlio. Parece realmente o presente recurso ela aborda uma questão de prejudicialidade externa. E o reclamante se insurge contra a sentença que extinguiu o processo de julgamento do mérito. A sentença analisou adequadamente a controvérsia. Eu faço aqui a transcrição integral da sentença e estou entendendo que a decisão se estribou de maneira irretocável no artigo 313 do CPC, porque ali se determina expressamente que se proceda à suspensão do processo no inciso 5º, quando a decisão de mérito depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. E no parágrafo 4º se estatui de forma taxativa que o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano, nas hipóteses de incisos 5 e 6. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos. Então, aguardava-se o trânsito julgado de uma sentença que iria interferir no presente processo. Mas, escoado o prazo, sem que sobreviesse a decisão, o juiz deu um impulso ao processo, como determina o CPC, e determinou a sua extinção. Eu estou trazendo à colação aqui decisões regionais e decisões do Coleno TST, que também abonam este entendimento. Então, ressalvado o entendimento da douta turma, por hora eu estou mantendo o meu voto, a não ser que a douta turma entenda que, em que pese haja taxativa determinação no Código de Processo Civil de que a suspensão não possa ultrapassar 1 ano, se tratando de dependência de apuração dos direitos em virtude de trânsito em julgado de outra decisão, teria que ser concedido prazo maior. Mas, por hora, eu estou mantendo. E dando o provimento que eu já li no dispositivo. Manuel Barbosa. Senhor presidente, esse aí é o efeito da proliferação de demanda de um mesmo reclamante com o mesmo pregador. Acontece isso, né? Poderia ter demandado tudo uma ação só, mas escolheu demandar separado, a de pagar o preço. Estou inteiramente de acordo. Eu estou inteiramente de acordo e outro dia passou no meu gabinete um processo, era o 4º processo do mesmo reclamante contra a mesma empresa. Ele pediu numa coisa, pediu depois noutra, pediu depois noutra, pediu noutra. 4 processos. 4. Então, realmente, fica difícil para a gente até analisar, porque tem que pegar e analisar 4 processos anteriores, 3 processos anteriores. Reflexo. Exatamente. Sabe onde que interfere? Então, dessa maneira, e agora, com esse problema dos honorários de sucumbência, eu acho que vai ter mais. Porque, com medo de perder, aí perde só, por exemplo, hora extra. Aí ganha lá a hora extra. Mas pode ser executado aí depois no perde, processo. depois perde
a projeção das horas extras. Depois pede, né, e vai assim por diante. Então, dessa maneira, estou também inteiramente de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado, bom trabalho. Boa tarde. Obrigado. Boa Processo número 5 da pauta, autos físicos. É um agravo de petição 268/2013-011. Agravante, Inelto S.A. Construções e Comércio e agravado, Alvindo Santos Ferreira. Relator, excelente desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Revisor, excelente desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. Está escrita para sustentação oral a advogada Andréia Santos Silva, pelo agravado. Advogada ausente. Eu não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, eu considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Os demais processos. No 11. No 11, né? No 9 e no 11. No processo, nós vamos terminar os autos físicos, que tem poucos processos, e para poder liberar para os gabinetes esses processos. Nós temos uma divergência no processo número 9. Do doutor Manuel Barbosa, eu sou o terceiro votante, não é isso? Sim. Fala das horas em itinerário, o doutor Manuel Barbosa ficará vencido, porque a minha opinião converge com a do doutor Júlio Bernardo. Portanto, fica julgado por maioria. Os dois, o mesmo caso. Vencido o doutor Manuel Barbosa, no que tange às horas em itinerário. E no 11 também é a mesma coisa. Tem uma anotação no verso aqui? Pois não. Processo número 13 da pauta é tão somente para assistir. Então, portanto, nós vamos fazer o pregão desse processo. Processo número 13 da pauta é um agravo de petição 558/2013-007. Agravante, Acilmar Bernardes Teixeira e agravados Edmar Honório de Souza, Organizações Parque Way Estacionamento Limitado e outros, Oeste Palace Hotel Limitada e Maria das Vitórias Bernardes. Então, é só para assistir. Pois não. Eu sou o relator desse processo. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do agravo de petição do executado Acilmar Bernardes Teixeira. Conheço deste, desculpe, e no mérito nego-lhe provimento. Custas processuais, ex vilege. É minha proposta de voto. Doutor Paulo Maurício, como voto? De acordo. Doutor Manuel. Doutor Manuel, como voto? Manel. Doutor Manuel, como voto? Desfísico. 13. 13, parei. De acordo, excelência. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do desembargador relator. Nos demais processos físicos, não vejo nenhuma anotação de divergência ou de qualquer outra forma. Então, portanto, eu considero todos os processos julgados por unanimidade na forma dos votos propostos pelos desembargadores relatores. Então, portanto, os processos físicos são encerrados nesse momento. Passaremos, então, ao processo judicial eletrônico na sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Votam nessa sala os excelentíssimos desembargadores Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes e Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires. O primeiro com inscrição para sustentação oral é o 13 da pauta, que é o 11.534/28/2016, é um RO. Agravante, Laira Rodrigues de Paula recorrente, Laira Rodrigues de Paula e recorridos, Banco Santander Brasil S.A. e Associação de Ensino Social Profissionalizante. Está escrita para sustentação oral a advogada Raquel de Souza Silva pelo reclamante. Advogada ausente. Não vejo nenhuma oposição de divergência, então, portanto, eu considero o processo julgado por unanimidade na forma do voto proposto pelo excelentíssimo desembargador relator.
Próximo. Espera aqui que saiu do ar. Só um minutinho. Saiu do ar aqui. O próximo é o 22 da pauta, que é o 10.646/2018. É um rito sumaríssimo. Recorrente é Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, recorrido Eduardo Lima Lorencoli. Está escrita para sustentação oral a advogada Helena de Cássia Rodrigues Carneiro, pela autora. Vou sair desse aqui, entrar no outro. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Excelência. Doutor Júlio, por gentileza, a leitura da conclusão. Excelência, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela autora, conhecendo as contrarrazões e, no mérito, respeitosamente, negando-lhe provimento. Pois não, doutora. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, Luz, procuradora do trabalho, egregia turma, boa tarde. Excelência, neste processo, o juiz de primeira instância julgou a ação improcedente sob 2 argumentos. Um deles, de que a notificação foi recebida por terceira pessoa, e outro, que o edital publicado foi genérico. Quanto à notificação pessoal, é necessário frisar que ela foi recebida por terceira pessoa, mas no mesmo endereço em que consta na procuração juntada pelo próprio réu aos autos. Ou seja, o réu, na procuração, declarou o endereço, sendo seu o endereço, aquele mesmo em que foi enviado a notificação pessoal. Além disso, o fato dela ter sido recebida por terceiro não a torna inválida, porque o Decreto-Lei número 70 de 235 de 72 fala sobre a possibilidade da validade da notificação pessoal enviada ao domicílio tributário, não sendo necessário que seja recebida pessoalmente pelo réu. O artigo 23 deste decreto diz: far-se-á intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário, eleito pelo sujeito passivo. Parágrafo 4º. Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo. Inciso 1º. O endereço postal por ele fornecido para fins cadastrais à administração tributária. O que é o presente caso? A CNA ela recebe o domicílio tributário do contribuinte mediante declaração de ITR, conforme o artigo 17 da Lei 9393 de 96, em que possibilita que esta tenha acesso aos dados do contribuinte declarados perante a Receita Federal. E ali está o seu domicílio tributário. E para lá que é enviado a notificação pessoal que foi juntado nos autos e, por isso, válida. E frisando mais uma vez que essa mesma notificação, esse mesmo endereço constante na notificação, que foi recebido por terceira pessoa, é o endereço em que o próprio réu declara como sendo dele na procuração juntada nos autos. O entendimento de que basta o envio ao domicílio tributário já está sendo aceito neste tribunal e em outros tribunais. Se me permitem citar parte de um julgado da desembargadora Adriana Goulart, em que ela diz, abre aspas, considera-se imprescindível que a notificação seja enviada para o endereço do réu, não sendo necessário, todavia, que o aviso de recebimento contenha a assinatura daquele. Aplica-se aqui, analogicamente, o entendimento consubstanciado na súmula 397 do STJ, fecha aspas. Essa súmula 397 do STJ ela foi criada após ter no STJ a mesma discussão que estamos tendo aqui neste tribunal, de que se o envio do IPTU ao domicílio tributário seria suficiente, o envio para o domicílio tributário, ou se tem que ter o recebimento pessoal do IPTU. E lá chegou-se à conclusão que basta o envio ao domicílio tributário e, por isso, criaram a súmula 397 do STJ. E, por tratar-se também a contribuição sindical de um tributo, entende-se que deve ser aplicado da mesma forma a lei nesse sentido. Quanto ao edital genérico, a CNA ela notifica os contribuintes com o envio da notificação por AR
endereçada ao contribuinte e também faz a publicação do edital. Mas o artigo 605 da CLT, que trata da publicação do edital, ele não exige a pessoalidade. O que exige a pessoalidade é 142 e 145 do CTN, que foi cumprido com a notificação pessoal. Então, não há que se falar também no cumprimento do requisito da pessoalidade na publicação do edital. Quanto ao enquadramento sindical, este foi perfeitamente provado nos autos, tendo o réu mais de 2 módulos rurais, mais de 2 propriedades, conforme exige a linha C do Decreto-Lei 1166 de 71. Então, o que se pede é o provimento do recurso. Doutor Manuel. De acordo. De acordo? Não, esse é o voto? Esse é o meu relator. Desculpa, doutor. Da sentença, né, com fundamentação convergente à necessidade de leitura. Não, Vossa Excelência fica à vontade. Então, ratificando a sentença integralmente, adunando outros argumentos convergentes. Pese a brilhante sustentação feita da tribuna. Eu sou o segundo votante, estou também inteiramente de acordo. Acho que o domicílio fiscal não é o endereço apropriado para endereçamento de notificação. Entendo que o domicílio efetivo da pessoa é que serve para esse fim. Doutor Paulo Maurício? Estou acompanhando data venda da sustentação da doutora Helena, mas a questão aqui que mais evidencia é a questão da inexistência de cálculos. Coloca de forma genérica o contribuinte, suposto contribuinte, não sabe nem o que poderia discutir. Estou acompanhando. Dessa forma, então, fica mantido a sentença de acordo com o voto do eminente desembargador relator, por unanimidade. Okay. Excelência, eu tenho outro de outra sala. Aguarda. Excelência, tem que aguardar. Né? Sim. Obrigada. Passaremos agora à sala de 14.1, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. O primeiro processo com inscrição nessa sala é o 34 da pauta, que é o 10.694-58-2015. Está escrito para sustentação oral o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim. Advogado ausente. Pois não. Não vejo nenhuma anotação de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade na forma do voto proposto pelo desembargador relator. Próximo processo é o 67 da pauta, que é o 11.541-21-2017. Está escrito para sustentação oral o advogado Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pela reclamada. Advogado ausente. Não há nenhuma anotação de divergência, então, portanto, considero o processo julgado na forma do voto do desembargador relator. 19 da pauta, processo é o 10.259-70-2017. Está escrito para sustentação oral o advogado João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, pela reclamada. Advogado ausente. Esse tem divergência. Esse tem uma divergência. Vou entrar nele. Só um minuto. Está preso aqui. É só da... A divergência Tem um é do outro doutor preso. Paulo Maurício, e o doutor Manuel está acompanhando a divergência. Então, portanto, eu fico vencido quanto à equiparação salarial. Que os eminentes embargadores estão dando provimento a essa parte do recurso, Eu acho que eu referindo a equiparação estou ficando salarial. vencido nas horas em Tine aqui, olha aí. Eu acho que não. E o doutor Manuel fica vencido nas Olha horas aí. em time. Ou tem divergência, doutor Paulo? Tem divergência, não. Senão você fez aqui, eu até li aqui. Não é o questão do tempo lá? É, porque isso aí fica a pouco mais de 1.000 metros da via 10 que vai para... Está excluindo, não? Espera aí. Está dando provimento, excluindo. Ah, está dando provimento. Não, é só observação que eu coloquei aqui. Então. Você confirmou. Confirmou, está certo. Então, aqui, ó, Ok. é no mérito negar provimento ao apelo da ré e prover em parte o recurso do autor para determinar a aplicação e tal, e fica mantido. Eu fico vencido nesse aspecto aí.
só desse aspecto, que na hora de você não está dando provimento, aí nós estamos de acordo. Na hora de Está excluindo, está certo. Mas não fez só Manuel fez só um registro lá do período. Pois não. Então, estão de acordo, não dá 5 minutos. Então tá mantido. Está certo, seu... Ferramenta, gravou. Tem uma ferramenta. Bem. É só no recurso do reclamante que a gente dá o provimento da equiparação salarial real, nós estamos de acordo. Ele ficou vencido só na equiparação, mas Só o na resto do recurso equiparação. foi mantido, porque ele mas estava tem que- dando mas tem que provimento antes. modificar. Reclamada está mantido, está excluindo aí. Dá provimento ao recurso, ao provimento parcial apelo da ré, excluindo da condenação, e provejo em parte, provimento em parte ao recurso do autor para condenar a reclamada ao pagamento da equiparação salarial, conforme mantida a decisão, não, né? Não. Equiparação salarial e para determinar a aplicação da variação do IPCA. O resto é daí. Bom, eu fico vencido nesse aspecto. Então, fica dessa forma julgado o processo. Próximo, por favor. 61 da pauta, 11.320.65/2017. Recorrentes Araújo Distribuidora Limitada e Renato Soares da Silva. Recorridos os mesmos, e Ambev S.A. Está escrito para sustentação oral pela primeira reclamada o advogado Paulo Roberto de Oliveira Elias. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A conclusão é grande, então eu vou pedir a Vossa Excelência que tome muita atenção, porque eu vou ler agora a conclusão. Eu estou conhecendo o recurso ordinário da primeira reclamada e acolhendo a preliminar de julgamento ultrapetita para excluir da condenação o fornecimento do documento PPP, Perfil Proficiográfico Previdenciário, em decorrência à multa astrente para cumprir a obrigação de fazer. No mérito, dou-lhe parcial provimento para 1. Excluir da condenação o pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos nas demais verbas contratuais, horas extras além da 8ª diária e 44ª hora semanal e seus reflexos, horas extras decorrentes do desrespeito ao intervalo intrajornada, bem como seus reflexos decorrentes. 2. Declarar que é devido apenas o adicional das horas extras sobre as horas destinadas à compensação, a teor do disposto na súmula 85, inciso 4 do Colente TST, conforme se verificar nos cartões de ponto o seu registro, mantendo seus reflexos sobre as demais verbas contratuais. 3. Fixar que será devida a indenização do lanche, limitada à data da propositura da ação, ou seja, 5/10/2017, e ao período de vigência da convenção coletiva de 2016-2017, ficando autorizada ainda a dedução das parcelas pagas sobre o título 193, indenização lanche CCT, indicadas no contra-cheques juntados aos autos. 4. Determinar a atualização monetária dos créditos condenatórios desta ação deverá ser com base no IPCAE no período contratual compreendido da data da admissão, em 18/11/2015, já que posterior a 25/3/2015 até 10/11/2017, e na TR a partir de 11/11/2017. 5. Excluir da condenação o pagamento da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000. Conheço do recurso ordinário do reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Os honorários periciais deverão ser suportados pelo reclamante nos termos do artigo 190-B da CLT, fixados em R$ 1.000, que, diante dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos, deverão ser arcados pela União Federal, nos termos da resolução número 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Estou reduzindo o valor da condenação, fixado em R$ 25.000, para R$ 10.000, com custas processuais de R$ 200 pela primeira reclamada, ficando autorizada a pugnar junto ao órgão próprio, a partir do trânsito em julgado desta decisão, pela restituição das custas recolhidas a maior. É a minha proposta de voto. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo relator, diante da proposta de voto, então, eu gostaria de aguardar eventual divergência. Pois não. Doutor Paulo Maurício. De acordo.
Doutor Manuel Barbosa. De acordo, excelência. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, doutor. Boa tarde. Próximo processo é o 59 da pauta, é um AP, é o 11.267.05/2015. Agravante, Ana Patrícia de Jesus Cervelino. E agravados, Belo Horizonte Refrigerantes Limitada, Evando Gabriel de Faria, RV Participações Limitada. Está escrita para sustentação oral a advogada Camila Cíntia Ardes Girundi, pela agravada, Belo Horizonte Refrescos Limitada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Eu gostaria de saber o voto e, havendo alguma divergência, Um instante, por gentileza. sustentação. Eu estou conhecendo o agravo de petição e, no mérito, dando-lhe provimento para afastar as diligências estabelecidas na decisão dos embargos à execução. De ofício, determina que a quantia bloqueada nesse feito seja colocada à disposição do administrador judicial da recuperação judicial. Autorizo o regular prosseguimento da execução contra os sócios ou a empresa do mesmo grupo econômico e que não tenham sido arrolados naquela ação de recuperação judicial. É minha proposta de voto. Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, tem alguma divergência com relação aos demais votantes? Vossa Eu gostaria de Excelência- saber antes de fazer a minha sustentação. Não, e Vossa Excelência tem que fazer, porque depois de proclamada a decisão... Ok, excelência. Com relação ao conflito oposto pela empresa, uma vez que a empresa se encontra em recuperação judicial, foi determinado que os atos executórios fossem suspensos pela 29ª Vara exatamente nesses autos. Justamente com base nesse conflito de competência diante do STJ, que houve a decisão nos embargos de execução para que fosse liberado, então, o valor a embargante. Então, motivo pelo qual eu reitero para que seja improvido o agravo oposto pela reclamante. Pois não. Doutor, eu mantenho integralmente meu voto. Doutor Paulo Maurício. Estou de acordo. De acordo. Doutor Manuel. De acordo, excelência. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto do relator. Ok, agradeço. Obrigado, doutora. Boa tarde. Próximo é o 26 da pauta, que é o 10.425/97/2017. É um RO. Recorrente Wallace Francisco Ferreira dos Santos, Tecidos e Armarinho Miguel Bartolomeu S.A. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela reclamada recorrente. Boa tarde, doutor Edson. Boa tarde, excelência. É um ROPS que eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante e, no mérito, negando provimento a ambos os recursos. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, aqui, quanto à pretensão recursal da empresa, sustenta aqui que deve ser mantida, que deve ser provido o recurso do empregado com relação, primeiro, ao intervalo interjornada, senhor presidente, porque, segundo a empresa, os cartões de ponto espelham a real jornada do trabalhador e ausente a prova em contrário. E mandam os artigos 808 da CLT e o 373, primeiro do CPC. E com relação aos 20 minutos deferidos, gastos na troca de roupa, nos vestiários, entende a empresa que não podem ser computados como
várias vezes, a míngua de obrigatoriedade por parte da empresa que a troca fosse feita lá naquele local. E quanto ao recurso da Tambasa, senhor presidente, aqui insiste quantas horas itinerante, porque era ônus do autor provar que o local não era serviço por transporte público, é o que entende a empresa. E quanto ao intervalo intrajornada, os cartões de ponto espelham que o autor usufruía 1 hora, é o que se espera. Muito obrigado. Eu estou mantendo integralmente meu voto, até porque nos cartões de ponto existem registros de período de intervalo entre a jornada que não foi cumprido. Quantas horas em Tine, também eu entendo que não há motivo para condenação das horas em Tine, porque há transporte público coletivo que passa próximo da reclamada e apesar de ser somente uma linha, mas entendo como juiz de origem que essas horas em itinerário não são devidas. Então, portanto, eu estou mantendo integralmente meu voto. Doutor Paulo Maurício. De acordo. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Boa tarde. Obrigado, doutor. Obrigado. É um prazer em rever. Próximo processo é o 52 da pauta, que é o 11.088/2017, é um RO. Recorrentes, Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos Bancários de Ponte Nova e Região e Banco Santander Brasil, S.A. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Humberto Marcial Fonseca, pelo sindicato autor. Advogado ausente. Nesse processo, há o registro de uma divergência, portanto, vamos a ela. A divergência é do doutor Paulo Maurício, que entende que Está mantendo a sentença. Está mantendo a decisão de origem? Mantém a decisão de origem e eu estava reformando. Então, portanto, eu fico vencido quanto a esse aspecto só do auxílio alimentação. Então, eu fico vencido quanto a esse aspecto. Quanto aos demais itens do recurso, os senhores desembargadores estão de acordo com o relator. Então, portanto, com essa ressalva, fica mantida a decisão. 2 aí, né? Tira só o 2. Próximo processo é o 80 da pauta, que é um AP, é o 278.100,84/2009. É do terceiro interessado agravante, União Federal, PGF. Agravados Vicente Sebastião de Souza e Transcal Limitado. Está escrita para sustentação oral a advogada Angelina Roberta Teixeira Soares, pela agravada. Obrigado. O advogado está ausente, mas tem uma divergência aí. Também a divergência. Manuel, você vai deixar isso aí? Doutor Manuel fica vencido. Cada digitalização lá. Um minutinho. Nós combinamos, Nós estamos Manuel, assim ainda, que Manuel. não iríamos adotar essa determinação do Conselho. Normatizar. Não vou retirar. Vai retirar? Então, por unanimidade. Deixa normatizar. Você já viu algum processo desse? Agora estão terceirizando tudo lá e já pode normatizar. Tem resultado prático disso aí? Colocar os outros para... Próximo processo. Aparece bem isso aí? É isso mesmo. Próximo processo é o 41 da pauta, que é o 10.855/56/2017. 41 da pauta. Agravante. RAV Transportes Limitado e Frigorífico Leste Limitado. Recorrido. Ederson Oliveira dos Santos. Está escrita para sustentação oral a advogada Fabiana Neves de Souza, pela reclamada. Acuso o recebimento de memoriais da recorrente, RAV Transporte, indo direto à conclusão. Eu conheço do recurso interposto no mérito
dou-lhe provimento parcial para limitar o pagamento das diferenças e reflexo das diárias de viagem a 30 de abril de 2017, data limite de vigência da norma coletiva anexada aos autos, e excluir da condenação o pagamento de horas extras excedentes da 8ª diária e 44ª semanal pela supressão do intervalo intrajornada, domingos e feriados em dobro, adicional noturno e reflexo da multa convencional. Reduz o valor da condenação para R$ 5.000 com custas processuais de R$ 100 pela reclamada, autorizada a pugnar junto ao órgão próprio a partir do trânsito em julgado da presente decisão, pela restituição das custas processuais recolhidas a maior. É minha proposta de voto. Doutor Paulo Maurício. Advogado. Ah, sim, desculpe. Excelência, só... tem a palavra. Boa tarde. Só em relação às diárias, eu fiquei... A limitação da norma coletiva foi em relação às diárias? Exato. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Foi. Em relação à norma coletiva. Tá. Eu queria sustentar só em relação a essas diárias. Não? Colhendo turma, desembargador relator, representante do Ministério Público, demais presentes, boa tarde. O recorrente foi condenado em relação às diárias ao argumento de que não houve a comprovação nos autos do pagamento. Entretanto, eu queria aqui reforçar a confissão do reclamante na ata de folhas 278 dos autos, em que ele afirma que todas as viagens que ele realizou, ele recebeu essas diárias. E, na sentença do juízo singular, ele não levou em consideração essa confissão. Quero tentar, inclusive, nos controles de bordo dele, no dia 7 de outubro, há o lançamento de uma viagem para Caratinga. As folhas 157 dos autos, a gente verifica que houve o pagamento dessa diária, inclusive no valor superior ao que a norma coletiva prevê. Foi pago a ele um valor de R$ 39,00 por diária, quando a sentença condenou num valor um pouco inferior. Então, eu vou pugnar pela reforma em relação também às diárias, uma vez que foi comprovado nos autos o pagamento em todas as ocasiões em que ele viajou, e houve a confissão dele quando ele afirma que todas as diárias lançadas no controle de bordo, que foram lançadas por ele, foram pagas. Eu estou mantendo integralmente o meu voto. Doutor Paulo Maurício. Fazer uma citação aqui, que a doutora Data Máxima Viana esqueceu do restante do depoimento do reclamante. O tempo de intervalo é destinado a determinada empresa, todos os dias estão anotados no boletim, o dependente recebia diária de todos os dias trabalhados, salvo domingo, que recebia meia diária, pois iniciava depois do almoço. Não sabe dizer se o valor da diária recebida está correto. Então, é uma diferença bem grande, data vênia. E, por isso, eu fiz uma pequena divergência mantendo a decisão. Por quê? Eu acho que esse pagamento da diária aderiu ao contrato do reclamante, ou ele não recebia totalmente, ou recebia acima de 50%. Por isso, eu não faço essa exclusão. Eu acho que aderiu ao contrato de trabalho dele. Estou plenamente de acordo. Eu acompanho Vossa Excelência e até li a petição inicial, mas é que o reclamante vinculou o pedido dele à convenção coletiva. Ele não falou que ela aderiu ao contrato nem nada, e eu peço vênia ao segundo voto e acompanho Vossa Excelência. Então, portanto, fica julgado o processo, por maioria no que tange a integração dos valores das diárias, vencido o doutor Paulo Maurício, que dava provimento, que mantinha a sentença, determinando o pagamento por todo o período trabalhado. E nos demais aspectos, fica prevalecendo o voto do relator por unanimidade. Muito obrigado, doutora. Uma boa tarde. Há ainda uma inscrição feita aqui na sessão, processo número 10 da pauta, é um RO, é o 10.003.61/2017, é um RO. É recorrente Margênio Ribeiro da Silva, e recorrido, Empresa Gontijo de Transportes Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Antônio Eustáquio de Faria, pelo recorrente.
Boa tarde, doutor. Eu estou conhecendo o recurso interposto e, no mérito, negando-lhe provimento. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor, juiz, desembargador, presidente dessa Corte de Justiça, excelentíssimo doutores, revisor e demais membros que compõem essa Corte, inclusive o representante do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Eu, por mais de 35 anos, milito na área do trabalho. Poucas as vezes assumo essa posição em fazer sustentação orais, tendo em vista que esse tribunal tem o maior conceito no Brasil em suas cíclicas decisões, o que não me obriga a vir aqui, haja vista que são muito coerentes as decisões muito bem atacadas, julgadas. No caso vertente, como advogado por profissão e por vocação, o qual tenho a honra de exercer por mais de 35 anos, eu tenho a praxe de conversar muito e muito com o meu cliente. Esse, aqui no caso aqui, é um caso atípico, mas é um caso a prevalecer a decisão ad quo, é causar prejuízo ao hipossuficiente, o mísero, diante das data vênia, da forma com que a recorrida conduz a sua documentação. O juiz, para chegar ao julgamento justo e escorreito, ele não somente deve se ater às provas. Para o juiz, existe muito mais que isso. Fatos, circunstâncias e presunções para chegar a um julgamento justo e escorrido. No caso vertente, é de conhecimento notório de qualquer cidadão que empresa contínua de transporte possui a maior malha rodoviária do Brasil. Isto implica em ter viagem de 3.000 quilômetros contínuos. E este reclamante, no caso em tela recorrente, tinha como uma função específica de caráter necessário da empresa pela qual ele foi admitido como mecânico de manutenção geral. É de conhecimento também da sabedoria desses próprios julgadores que essas linhas mantêm pontos de apoios, nem se passa em rodoviária. Elas têm rodoviárias paralelas. E essas rodoviárias chegam a ser, em determinados lugares, do tamanho, ou às vezes até maior, do que a própria rodoviária da localidade. Rodoviária em Natal, Rio Grande do Sul, em todos os lugares. Chama centro de apoio. Esse centro de apoio é onde eles fazem as necessidades básicas, alimentação e tudo, de passageiro de longa distância. Esse recorrente, fazia manutenção em toda a malha viária de todo o Brasil. E, lamentavelmente, juntou cartões de ponto. Este recorrente, eu tenho a registrar que ele é semi-analfabeto. Há 28 anos atrás, só semi-analfabeto pegava esse tipo de serviço.
E ele não tem outra coisa a fazer, você aguentar a subordinação, ele é semi-analfabeto, pronto, tudo bem. Ele pega a manutenção no Natal, no outro dia manda para Porto Alegre para tudo. Ele fez como foi feito na inicial, na realidade. Ele nem ia em garagem, nem pode. E apresentar cartões de forma que fere o artigo 74 e que, na sua maioria, trata-se de cartões britânicos. Por isso, eu quero pedir a essa corte que, para não cometer injustiça, se alguns não chegou aos seus respeitáveis fundamentos, a sua respeitável decisão, que chama o processo à ordem e faz uma análise de acordo com o princípio da realidade que norteiam o contrato de trabalho. Porque o contrato de trabalho de 28 anos, apesar de ter as provas contidas nos autos e dizerem que o processo é composto de provas, as provas são os nervos do processo. Falar sem provar é como o corpo sem alma, é um tudo, é um nada. Pronto. Porém, o princípio da realidade pode ser superado por essa faculdade jurídica prevista no artigo do CPC, valendo-se o juiz, tanto ad quo quanto ad que, para fatos, provas, circunstâncias e presunções. Como pode a pessoa que ficou confesso pela própria recorrida, que ia fazer manutenções nos terminais rodoviários de todo o país, matéria semi-confessada, analisando o conteúdo da defesa, analisando o articulado da inicial, confesso. É claro que ele fazia viagem de 3 dias de viagem dentro de um ônibus para atender toda a malha rodoviária. E outra coisa, esse serviço não era terceirizado, não. Era serviço que essencial às atividades do reclamante, que ele ficou um expert nisso. Então, ele ia dando apoio aos pontos de apoio pelos quais a recorrida mantém seus negócios espalhados em todo o território nacional. Foge da exceção essa regra normal de cartão de ponto, não atinge. Ademais, não foi negado que ele exercia esse tipo de situação laboral. E não apresentou a recorrida o controle de trajeto viário. Será que uma pessoa que trabalha em Belo Horizonte vem fazer a manutenção nesse terminal de Belo Horizonte? Tem que fazer em Cuiabá. E pronto. Será que os cartões de ponto, o ônibus chega exatamente nesse horário pelo qual o meritíssimo juiz radicó convalidou a sua convicção? Eu peço concessa vênia para, nessa oportunidade, dizer que esses cartões é figura típica de controles engendrados e discrepâncias mínimas, pelos quais pacificamente existem fartas jurisprudências e até do nosso Tribunal Doméstico, admitidos como nulos, quando há uma discrepância, intencionais, não acima de 10, 20, 40 minutos. E a própria profissão do reclamante por parte laboral não é do setor administrativo, é do setor de atendimento a toda a malha rodoviária. Isso, tal fato, não foi negado. E como um corpo não ocupa o mesmo lugar no espaço, como esse profissional conseguiria marcar cartão em horários impossível? Alguém aqui que pegou ônibus pode saber que jamais sairá de seu destino ao fim em horário pré-fixado, com diferença de 5 minutos, durante 28 anos de trabalho. Eu peço, Vossa Excelência, se eu exaltei as minhas escusas, porque estou
eu tenho o meu dever profissional em zelar pela causa justa. E por isso que eu estou aqui. E com amparo no artigo 133 e artigo 5º da Constituição. Eu espero dessa corte, que eu admiro, porque aqui foi por mais de 35 anos, onde eu conheço todos os antigos desembargadores, que, para mim, aqui é a sequência do meu lar. Eu quero que alguém chame a ordem do processo, para que não seja fulminado o direito de um homem que eu conheço. E ele não falou mentira. Requerendo que seja revisto essas horas pleiteadas, além das horas que estão no cartão, porque não foram atacadas pela forma que ele competia a recorrida. Muito obrigado, senhores. Desculpa em tomar um tempo um pouco mais extravasante. Sem problema, doutor. Em primeiro lugar, reconheço a tenacidade de Vossa Excelência, o denodo com que Vossa Excelência atende o seu cliente e a brilhante sustentação. Agora, infelizmente, ao contrário do que Vossa Excelência falou que o juiz deve se ater aos fatos, às provas e às presunções. Eu só não concordo com presunções, porque se nós fôssemos levar em consideração as presunções, nós teríamos que julgar fora dos autos, e aí é impossível isso. É o que Vossa Excelência falou também, que não está nos autos, não está no mundo. Então, portanto, a gente tem que julgar com base no que tem no processo. E só isso que nós podemos nos prender. Quanto ao adicional de insalubridade, que Vossa Excelência nem se referiu, mas realmente a prova pericial produzida nos autos é clara, no sentido de que não houve a caracterização da insalubridade necessária para a concessão do referido adicional. Quanto ao acúmulo de função, que Vossa Excelência também postula na inicial, ele, como encarregado de obras, ele tinha como função exatamente fiscalizar as obras, que Vossa Excelência falou, nos pontos de apoio e nas demais unidades da reclamada, e não, efetivamente, realizar tarefas como pintor, pedreiro, auxiliar de pedreiro, reparador de redesgosto, como alegou que trabalhava. Então, portanto, eu não estou reconhecendo a existência de acúmulo de função. Quanto às horas extras, que Vossa Excelência se bateu demais nesse aspecto, a reclamada apresentou cartões de ponto com consignação de horas extras, nem sempre britânicos, como Vossa Excelência se referiu, do banco de horas, as viagens, inclusive de viagens ao serviço. Então, portanto, eu entendo que os cartões de ponto são válidos para comprovar o horário do reclamante. E a única testemunha ouvida nos autos, ela esclareceu o seguinte, que trabalhou com o reclamante, que o reclamante era encarregado, que viajou com o reclamante, que o horário trabalhado era marcado no cartão de ponto, onde havia, inclusive, o local em que estavam trabalhando, que marcavam corretamente os horários trabalhados nos cartões de ponto, que ia para as cidades de ônibus, viajando à noite de vez em quando, que as folgas eram só em Belo Horizonte, também registrada nos cartões de ponto as folgas, que o depoente chegou a ficar 56 dias fora de Belo Horizonte, o que não era constante, sendo que geralmente ficavam de 30 a 40 dias fora, que o depoente e o reclamante já foram de uma cidade diretamente para outra, que as horas extras eram compensadas com folga. Então, portanto, eu não vejo como dar amparo ao pedido do reclamante nesse aspecto. Então, portanto, eu estou mantendo integralmente o meu voto por esses motivos expostos. Doutor Paulo Maurício, como vota? Existem inúmeros cartões aqui que tem registro, inclusive, anterior ao horário que o reclamante fala que cumpria, que era de 7 às 18. Tem muitos, sim, com início às 8. Mas tem várias folgas também de compensação, tem registro das viagens dele, externando aqui exatamente o que o ilustre relator consignou no voto, que não há como desconstituir esses cartões de ponto. Estou acompanhando por isso integralmente.
Doutor Manuel Barbosa. Estou de acordo, eu estou olhando os cartões também aqui. No dia 7 de dezembro de 2012, por exemplo, ele trabalhou das 7 às 22 horas. Sim. Está anotado no ponto. Inteiramente de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Muito obrigado, Obrigado, doutor. excelências. Imagina. Uma boa tarde para o senhor. Terminadas as sustentações orais nesta sala, passaremos à sala de 14 e 2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. O primeiro processo é o 3 da pauta, que é um RO, é o 10.089-34-2015. Recorrentes, Valorex do Brasil S.A. e Maurílio das Graças Almeida. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Lucas Gaudêncio Pimenta, pela reclamante. Doutor Manuel, por favor, para a conclusão do voto. Doutor Paulo. Doutor Paulo, desculpe. 3, né? Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes, a colha preliminar de cerceamento de defesa arguída pelo autor, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e realização de nova perícia com a designação de outro expert para tanto, analisando-se de forma analítica e conclusiva, entre outros aspectos, eventual exposição do autor a radiações ionizantes, medindo-se, inclusive, a distância entre o setor em que o obreiro laborou e as fontes de cobalto, caso confirmada sua existência, proferindo-se após nova decisão, como se entender de direito, prejudicadas as demais matérias objeto do recurso, bem como aquelas apostas no apelo empresário, podendo as partes optar por novo recurso ordinário após a publicação da sentença. Pois não, doutor. Boa tarde, senhor presidente, e todos os componentes da turma e aqui presente. Excelência, eu vou me aguardar eventual divergência. Doutor Manuel Barbosa. De acordo, excelência. Doutor Júlio. De acordo com o relator. Dessa maneira, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Obrigado. Mas fala com o cliente para ir de botina, de tudo equipado da próxima vez, viu? Obrigado, bom trabalho. Obrigado, doutor. Boa tarde. Próximo processo é o 12 da pauta, que é o 11.585-82-2017. É um RO. Recorrentes. VF do Brasil Limitada, Alpargatas S.A. Recorridos. Calçados Viádio Limitada, Cheirobras Calçados Eireli, Raços Calçados Eireli, Sara Esteves Pereira de Oliveira. Estão escritos para sustentação oral os advogados João Vitor Vieira Diniz, pela 4ª reclamada, e o Euler Dias Gomes, pela 5ª reclamada. Pois não, doutor Manuel, com a leitura da conclusão do voto. Ah, desculpe. Eu estou olhando para o Manuel, estou falando não. Doutor Paulo Maurício, desculpe. É o 12, hein? 12. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pela 4ª reclamada, VF do Brasil Limitada, e pela 5ª Real Alpargatas S.A., rejeita preliminar de nulidade, o cerceamento de defesa, no método do desprovimento para reconhecer a regularidade do contrato de facção firmado entre as recorrentes e a primeira reclamada, eximi-las de qualquer responsabilidade pelas parcelas deferidas na sentença, determinando, por conseguinte, após o trânsito em julgado, a exclusão da lide. Estão presentes? Advogado da 4ª e 5ª reclamada? Primeiro da 4ª reclamada. Senhor presidente, boa tarde. Acho que o doutor também, nós vamos esperar eventual divergência. Doutor também? Sim, excelência, vamos esperar eventual divergência. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, estou inteiramente de acordo. Essa questão de facção é antiga. Isso é a verdadeira terceirização, que não é terceirização de mão de obra, é de parte da produção, igual acontece no setor automotivo. Fábrica, montadora de automóvel não produz pneu, compra de qualquer fabricante. De acordo com o negócio. Mas tem cota, não viu? tem como dar responsabilidade subsidiária nesses casos. Sabe que tem cota, né? Hã? Tem cota. Tem, eu sei. E a peça também, né? Doutor... Também de acordo com o relator. Aliás, é só montadora, né? A gente não conhece nada. Essa história é interessante, né? O que? Só uns produtos aí conhecidos, tudo facção. A Adidas não tem fábrica em lugar nenhum do mundo. Boa tarde. Perdão. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do desembargador relator. Muito obrigado, Obrigado, doutores. Uma boa tarde. Boa tarde a todos e um bom trabalho. Obrigado. 11 da pauta, é um RO,
11.507/82/2017. Recorrente Marcelo Augusto Tiburcio Pedro e recorridos Monte Santo Tavares Logística e Transporte Limitada e Armazém Gerais Leste de Minas Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Marlon Henrique de Castro Santos, pela primeira reclamada, pela Monte Santo. Doutor Paulo. Eu estou conhecendo o recurso do reclamante negando-lhe provimento. Excelência, vou aguardar eventual divergência. Desculpe, doutor. Vou aguardar eventual divergência. Pois não. Doutor Manuel Barbosa? Inteiramente de acordo, excelência. Doutor Júlio? Também de acordo com o relator. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Passaremos agora à outra sala do doutor Paulo Maurício, que também é de 14.2. Disponibilizou. Então, é o 4 da pauta, que é o 10.493/56/2018. É um rito sumaríssimo. Recorrente é Fernanda Batista Fiorato e recorrido Empresa Gestão de Pessoas e Serviços Limitada e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Está escrito para sustentação oral o advogado Vitor Ricardo Bonin Braga, pela reclamante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Paulo Maurício, por Já gentileza. abri para aqui de a novo, que conclusão a sessão expirou aqui. O quarto, né? Abri. Eu estou conhecendo o recurso da reclamante, também das contrarrazões. Eu dou provimento ao apelo para condenar subsidiariamente a segunda reclamada, Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo, ao pagamento das parcelas deferidas na origem, observando o disposto no artigo 1º-F da Lei 9494/97, determinar a incidência da TR até 24/3, posteriormente do IPCA. E quanto ao mais, ou melhor, considerando o provimento do apelo, absolvo o reclamante do pagamento honorário advocatício em favor do patrão da reclamada. É a proposta. Pois não, doutor. Boa tarde, senhor desembargador presidente, demais desembargadores que acompanham essa ilustre Câmara, membro do parquê, serventuários, colegas. Vou aguardar o eventual voto de divergência. Pois não. Doutor Manuel Barbosa? De acordo, excelência. Doutor Júlio? De acordo, excelência. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Obrigado, boa tarde. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Próximo processo é o 7 da pauta, é um rito sumaríssimo, é o 10.604/83/2018. Recorrente Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e recorrido Oswaldo Rodrigues de Oliveira Júnior. Está escrita para sustentação oral a advogada Helena de Cássia Rodrigues Carneiro, pela Confederação. Pois não, doutor. Paulo Maurício. Eu estou conhecendo o recurso, negando provimento, mantendo a sentença de origem. Pois não, doutor. Excelências, remeto à minha sustentação feita anteriormente. A situação é a mesma. O edital publicado está de acordo com o artigo 605 da CLT. A notificação foi feita de forma correta, com todas as exigências do artigo 142 e 145 do CTN, e foi comprovado nos autos o enquadramento sindical. Então, entendemos assim que a ação está apta para o provimento, e é o que se pede. O Manuel Barbosa? Presidente, eu tenho divergência que eu entendo que eu daria provimento para condenar o pagamento das contribuições sindicais reivindicadas. 2015 a 2017. Relator, doutor. Portanto, prevalece o voto do eminente desembargador relator, por maioria vencido, doutor Manuel, que daria provimento ao recurso na forma estabelecida na segunda opção. Obrigada, obrigado, doutora. Uma boa tarde. O próximo é o processo número 6 da pauta. É um rito sumaríssimo também. É o 10.533/07/2018. Recorrentes Karine Alves Ferreira e Perfil Serviços Especiais Ireli, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Recorridos os mesmos.
Está escrito para sustentação oral a advogada Lucas Alfarenga Ribeiro, pela reclamante. Boa tarde, doutor. Doutor Paulo Maurício, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pela reclamante e reclamadas. Eu nego provimento aos recursos da reclamante da primeira reclamada e dou parcial provimento ao recurso da segunda ré para reconhecer sua responsabilidade subsidiária. No mais, eu mantenho a sentença para os seus próprios fundamentos. Pois não, doutor. Rapidamente, então, está mantendo a sentença. Em relação ao recurso da reclamante, o que está sendo deferido? Negando. Negando o provimento? Sim. Negando. E da primeira reclamada perfil? Também. Nega provimento. Isso é só da segunda para Perfeitamente, eu reconhecer aguardo a eventual responsabilidade divergência. Pois não. Doutor Manuel Barbosa. De acordo, excelência. Doutor Júlio. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto da Só uma questão de ordem, tal como Relator. fiz em outro processo julgado, que eu gostaria também desta tribuna de renunciar à responsabilidade em relação à CBTU, reconhecida com o trânsito em julgado em relação a ela e a sua exclusão da lide. Pois não. Vai constar Há poderes específicos na procuração para tanto. Pois não. Né? Nós vamos constar, então, do... Na verdade, nós não vamos poder constar no relatório, porque foi vai proclamado o ficar voto. constando Vou como... constar que foi requerido da tribuna. Requerido e como tal foi acolhido também. Porque a renúncia É ato unilateral. importa em ato unilateral da parte. Renúncia da Em relação à responsabilidade da CBTU. Em relação à Perfeitamente. responsabilidade da CBTU. Doutor, vai constar, então. Obrigado. Muito obrigado, uma boa tarde. Foi homologada a renúncia, né? Tá. Próximo processo com inscrição feita aqui é o 15 da pauta, que é uma PPS, é o 118.500, 2007. Sérgio Rodrigues da Silva e agravados Jovito Ferreira de Araújo, construtora Tairel Limitada e Edson Rodrigues. Está escrito para sustentação oral o advogado Leonardo Almeida Carneiro, pelo agravante. Qual que é esse aqui, Rose? É o 15 da pauta. Está fora, foi requerido agora, hein? Foi feita a inscrição aqui. Um AP, né? É que lá P grandão, 118 mil. É o grandão. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento dos agravos interpostos. Conheço dos agravos de petição do executado Sérgio Rodrigues da Silva. E no método dou provimento ao agravo para cassar a decisão agravada, reconhecer a empenhorabilidade do imóvel e declarar-se insubsistente o auto de penhora, bem como todos os atos advindos da dita constrição, inclusive a arrematação realizada no juízo deprecado, tornando prejudicada a análise do agravo de petição de folhas 416 e 427. Textos fundamentos. E essa é a proposta. Aguardo divergência. Doutor Manuel. De acordo, senhor. Doutor Júlio Bernardes. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Boa tarde, excelência. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Terminadas as sustentações orais nessa sala, passaremos à sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. O primeiro processo é o 43 da pauta, que é o 11.327.92/2016, é um RO. Recorrentes: Leonardo Lopes da Cunha, Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. Recorridos: Georadar Serviços e Participações S.A., Geonavegação S.A., Geodata Serviços Offshore S.A., Georadar Ambiental e Infraestrutura S.A., Imetame Energia Limitada e Petróleo Brasileiro S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Caio Andrade Alcântara, pelo reclamante. Boa tarde, doutor Caio. Boa tarde. Doutor Manuel Barbosa, com a palavra.
Senhor presidente, eu conheço os recursos. No mérito, eu nego provimento ao recurso da Petrobras e dou parcial provimento ao recurso reclamante para condenar a reclamada Imetame a responder subsidiariamente pelos créditos deferidos na forma do artigo 331, inciso 4 e 6 da súmula 331, 4 e 6 do TST. Pois não, doutor. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, demais desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público e caros colegas. Excelência, apenas uma questão que devo ressaltar em relação ao voto do ilustre relator, que diz respeito às horas extras. Nesse processo, o juiz de primeira instância entendeu que a prova oral não foi suficiente para elidir a prova documental apresentada em relação aos registros de jornada. Foram ouvidas duas testemunhas nesse processo, uma lá no Espírito Santo, que tratou da responsabilidade das outras reclamadas, e outra em Nova Lima. Essa testemunha ouvida em Nova Lima, de nome Paulo Henrique de Oliveira Silva, ele era superior hierárquico do reclamante e disse em seu depoimento de que iniciava, abre aspas, iniciava a jornada às 5 horas, terminando em 19, em média, fazendo intervalo de vez em quando, usufruindo 15 minutos e retornando ao trabalho em seguida, que o reclamante, em geral, iniciava às 5 e poderia encerrar às 17 ou 22, sem intervalo para refeição. E ainda disse que, às vezes, fazia intervalo de 1 hora para a refeição, mas na maioria das vezes não. Com base nesse depoimento, que desqualifica o ponto trazido pela Georradar, controle de ponto, e que confirma boa parte da jornada, inclusive a falta de intervalo entre a jornada descrito na petição inicial, é que eu peço vênia por discordar da proposta de voto do relator e que peço provimento ao recurso ordinário quanto ao deferimento dessas horas extras. Em relação às demais questões, eu peço que os outros desembargadores acompanhem o voto do ilustre relator, porque a responsabilidade da Imetame ficou provada a prestação de serviço com base no próprio contrato apresentado, era uma prestação de serviço igual àquela que foi prestada pela Petrobras, por isso que o recurso da Petrobras, imagino eu, também não obteve êxito até então, conforme a proposta de voto do relator. E apenas uma questão que é muito importante eu destacar aqui na tribuna, é que, em razão do entendimento do TST sobre a responsabilidade do ente público, nesse caso a Petrobras, eu peço, e tenho certeza que talvez já tenha sido consignado na proposta de voto, que fique registradas as questões relacionadas à culpa em vigilando e em neligendo da Petrobras, porque é o tema que é levado para Brasília para ser discutido por eles. Só isso, e agradeço a oportunidade de falar na tribuna. Manuel Barbosa. A questão da ineligência tem a questão da licitação. Agora, em vigilando, é a falta de fiscalização do contrato, inclusive o Supremo julgou de um jeito, julgou de outro, isso aí está enlouquecendo o judiciário e a magistratura. Em relação às horas extras, a questão, estou mantendo a proposta de voto, porque tem hora que a prova oral para o advogado fica terrível. E nesse caso aqui, a testemunha diz que parava 17 ou 22 horas, e o reclamante de depoimento diz que trabalhava das 6 ou 7 horas até as 18 ou 19 horas. Então, há uma discrepância muito grande, eu estou mantendo a minha proposta de voto e ascendência. Doutor Júlio. De acordo com o relator. Eu lembro que o Roberto Lira Filho, no seu livro Como Julgar, Como Defender e Como Propor Ação, ele falava, testemunha é igual parafuso, se apertar demais, espana. Então, realmente, é a pura verdade. Então, se não tomar cuidado, chega uma hora que acaba entregando. E esse aqui, na ânsia de ajudar o reclamante, acabou prejudicando. Então, eu estou inteiramente de acordo com o voto do doutor Manuel. Está parecendo um caso antigo aqui de um reclamante que queria hora extra a sexta diária na primeira instância, quando eu estive trabalhando na Curitiba. E o advogado reclamante disse que eu não tinha cargo de confiança, não, que era um cargo burocrático. E na hora de ouvir o testemunho do reclamante, esse advogado não conversava com o testemunha. Eu comecei a perguntar, mas eu acho que ele tinha muita confiança lá. Né? Então, o advogado reclamante desistiu de ouvir a segunda testemunha, agora entregou para Deus, não tem jeito, achou que estava ajudando. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator.
Nossas recomendações ao doutor Orlando, que é... Meu pai. Ele é seu? Meu pai. Seu pai. Esteve aqui. Foi meu colega de concurso aqui, foi meu colega de concurso em Brasília, que eu estava passando e desisti porque passei aqui primeiro, e uma pessoa que nos é muito cara. E com nossas recomendações a ele. Vou passar e muito obrigado a todos. Obrigado, uma boa tarde. Processo número 1 da pauta é o 10.016-61-2015, é um AP. Está escrito para sustentação oral o advogado Breno Franklin Brandão Silva, está ausente. Não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, considero o processo julgado de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Próximo. 42 da pauta é 11.279-70-2016. Está escrita para sustentação oral a advogada Raquel de Souza Silva, pelo reclamante Washington Luzia. Está ausente. Também não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade de acordo com o voto do desembargador relator. Próximo. 51 da pauta é um RO 12.107-97-2016. Recorrente de Omar Aparecido do Amaral, recorrido Refrigerantes do Triângulo Limitado. Está escrito para sustentação oral o advogado Jackson Cardoso Alves Santo, pela reclamada. Doutor Manuel, por favor, para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, eu registro aqui o recebimento de memorial, levei para casa, li, mas nesse caso aqui, eu conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Foi não, doutor. Boa tarde, os desembargadores, representantes da MP. 51. Demais. Nós não estamos escutando, doutor. Oi? Nós não estamos lhe escutando. Boa tarde. Eu aguardo a eventual divergência. Pois não. Doutor Júlio. De acordo com ela. Isso aí é um caso sui generis, né? Então. Foi uma abelha que picou o fundo do olho do reclamante no local de trabalho. E ele perdeu a visão por conta disso. Interessante, porque é um caso absolutamente sui generis. Gente, não tem, é complicado, eu achei muito... E... Posso pontuar, excelência? Não, o processo já está julgado, doutor. O senhor está pela reclamada, né? Pela reclamada, exatamente. Nós estamos mantendo a decisão. Obrigado, então, boa portanto, tarde. dessa forma... E não foi dessa primeira vez a sustentação oral, viu, doutor? O senhor disse que seria a primeira vez hoje, mas não foi nem preciso. Fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Vai ter uma próxima vez. Desse jeito, você não vai querer estrear nunca, né? Obrigado, boa tarde. Como é que foi o voto? Só para eu saber. Como é que foi o caso? Não deu... Deu um caso fortuito, né? E até porque também não nem... Mas foi perto da região do ouro, não foi? É ordinário. Uma predisposição. Previsão, né? Tá de do mar. Um caso desse assim, na 10ª. Próximo processo é o 21 da pauta, que é um AP 10.402-44-2014. Agravante, Tecidos Armarinho Miguel Bartolomeu S.A. e agravado Emerson Marques Vieira. Está escrito para sustentação oral o advogado Edson Antônio Fiuza Gautier, pela reclamante. Agravado. A lista que tem aqui em Belo Horizonte. Nenhum remédio tem. Andar com um antistamínico. Está com... adrenalina. E fora. Confusão. Doutor Manuel Barbosa, por favor, para a leitura da conclusão do voto, senão o Tecido doutor Armarinho Edson vai Miguel embora. Bartolomeu S.A. 8 horas da manhã. Ambasa. Bartolomeu. De petição. Conheço do agravo e no mérito nego do provimento, excelência. Doutor Edson, com a palavra. Senhor presidente, senhor desembargador, senhora procuradora,
Senhor presidente, aqui nós estamos pedindo vênia, Sua Excelência, o relator, porque a empresa insiste na incidência do artigo 879 da CLT, que diz que, parágrafo 1º, na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. O que aconteceu aqui? A respeitável decisão de origem reverteu a justa causa alegada pela empresa e deferiu ao autor as verbas rescisórias. Mas não se falou, conforme nós tivemos a oportunidade até de conferir, a respeitável sentença não se falou com relação à média das comissões, integraria a base de cálculo das parcelas rescisórias. Então, o que se entende aqui, pedindo vênia ao cuidadoso desembargador relator, que aqui seria a incidência do artigo 879 da CLT. Então, espera-se, pois, pedindo vênia a Sua Excelência do desembargador relator, que seja acolhida a pretensão recursal da empresa, porque as comissões não foram objeto. Quando houve a reversão da sentença de origem, que reverteu a justa causa e mandou e determinou o pagamento das verbas rescisórias, não se falou na média de comissões. É o que se espera. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, eu mantenho a proposta de voto, nem precisava. A forma de calcular férias, 13º e média salarial para todos os efeitos está na lei. Se a sentença não falou nada, vamos aplicar a lei. Se ela tivesse restringida, era diferente, seria diferente, mas não teve restrição. Mantenho a proposta de voto. O Júlio? Também com o relator. Dessa forma, então, fica mantido... Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Próximo é o 41 da pauta, que é o 11.211-22-2017. É um rito sumaríssimo. Recorrente Marco Paulo Esteves Santos e Emerge BH Publicidade S.A. Corridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Gisele Martins Silva pelo reclamante. Boa tarde, doutora. Não, Doutor pela Manuel ordem, Barbosa. pela reclamada. Pela reclamada. Doutora Gisele? Doutora Gisele. Olá, Pela boa reclamada. tarde. Doutora Gisele, pela reclamada, é isso? É. Doutor Manuel Barbosa, por favor, com a palavra. Senhor presidente, eu conheço o recurso e dou o provimento parcial para condenar a reclamada o pagamento das horas extras excedente 8ª diária ou 44 semanal, condicional de 50%, reflexo em repouso semanais remunerado, FGTS mais 40%, DSTC salário, férias mais 1/3, aviso prévio indenizado. Observada a apuração da parcela, os dias efetivamente trabalhados conforme controle de ponto e base de cálculo composto pelas parcelas de natureza salarial conforme súmula 264 do TST e observado o divisor 220. Invertidos, o ônus da sucumbência fica a cargo da reclamada, recolhimento de custos R$ 200, calculado sobre R$ 10.000, valor arbitrado à condenação. Com a palavra. Boa tarde, doutora turma. Boa tarde aos membros presentes aqui. Em primeiro lugar, houve a juntada dos cartões de ponto e a comprovação de que, quando efetuadas horas extras, as mesmas foram pagas. A questão toda era do motivo entre o horário que ele saía com o carro e o horário que ele voltava com o carro para a empresa. Tanto que você pode ver nos cartões de ponto que há marcação de horários que não são britânicos. Teve meses em que foi apurado a 21 horas extras por mês, devidamente pagas no mês subsequente. Eu chamo a atenção do desembargador relator por uma questão do RO, do próprio reclamante, de que ele ofende ao princípio da dialeticidade. Nos tópicos, principalmente de hora extra, você vai ver que ele literalmente copiou o que ele copiou inicial. Ele não atacou a sentença fundamentando do porquê ele merecia o recebimento de horas extras. Desse modo, eu peço que essa douta turma avalie essas questões e negue provimento às horas extras deferidas. Pois não. Doutor Manuel Barbosa, com a palavra. Eu mantenho a proposta de voto, inclusive eu transcrevo aqui o depoimento, inclusive do preposto. Mantenho a proposta. Doutor Júlio, eu sou o terceiro votante, estou também inteiramente de acordo. Dessa forma, então,
Fica julgado o processo por unanimidade na forma do voto do desembargador relator. Ok, obrigada. Obrigado, doutora. Uma boa tarde. Próximo processo é o 4 da pauta, que é um rito sumaríssimo 10.053/82/2018. Recorrente Luciano Martins de Faria e recorrido Zina Monte Alegre Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado André Schmidt de Brito pela reclamada. Boa tarde, doutor André. Boa tarde. Pois não, doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, eu conheço o recurso interposto pelo reclamante no mérito, nego o provimento, confirmando a decisão pelos seus próprios fundamentos. Presidente, posso manifestar em eventual divergência? Pois não, doutor. Doutor Júlio? Com o relator. Com o relator também. Então, dessa forma, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do desembargador relator. Muito obrigado, boa tarde, excelência. É bom esperar e não precisar falar, né? Sem falar. Um abraço. Mais algum? Não, acho que aqui nessa sala só tem uma divergência. Porque eu Então, o que para já liberar, né? Ele falou lá no Qual que gabinete. é? A boca não precisou. Forçar ele, eu gostei Deixa eu entrar nele. Só Forçado, tem uma né? divergência no 8. É. Processo número 8, eu vou ficar vencido porque eu considero que a irregularidade do depósito do FGTS não tem o condão de forçar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Eu fico vencido. Isso não tem mais nenhuma divergência, não, né? É o único voto que tem divergência. É a única vocês. divergência no 8. No 8. Fico vencido. Vamos dar um tempo para o café? Vamos sim. Então, sim, nos demais processos dessa sala, considero todos julgados na forma do voto do desembargador relator por unanimidade. Os EDs também. Inclusive os EDs também. Mas tem um número do processo, não? É. Também já vou fazer. Para elas passarem resultado. Eu vou olhar. Tentação, porque tem uns que não deu tempo de eu deletar. E aí, doutor Paul? Pois é. Você vai sair de férias, nem pediu licença. Vai se mandar. Ah, mas ela também vai, olha aqui. Os dois vão. Eu também, tem 16. Pois é. Não. A aposentadoria A sua, quinta turma não a aposentadoria aceita. sua passa pelo presidente desta turma. Indefere diploma. Liminarmente. Se tiver requerimento, nós vamos impugnar. Presta aí para eu olhar a sustentação, porque tem uns que eu tenho que deletar que não deu tempo. Vou pegar lá no doutor Manuel. Isso aqui tem que deletar e mudar o nome. Vocês falaram? Tá. Não entrou nada, não?
esse? Eu fiquei perdida e ele falou tão baixinho, e aí quando eu me sintonizei já tinha passado. Eu volto depois. E você precisava de quantos? Na realidade, para a faculdade é um só. Porém, eu acho interessante que eu assista mais, porque eu fiquei meio... Então, para conhecimento pessoal, eu vou voltar. Se você quiser ver... Hoje é quarta, né? Hoje é terça. Amanhã, 8h30, tem a oitava turma. A oitava turma, essa turma aqui são muito achas. Já a oitava turma, não. A oitava turma é o contrário. Cada votante faz questão de explicar e de justificar. Então, se você quer ter esse tipo de experiência, a oitava turma vai ser ideal para você. Então, vou anotar aqui. Certo. E se você tiver disponibilidade, toda quarta-feira, a oitava turma, às 8h30, ela tem sessão aqui. Aqui mesmo? Aqui mesmo, nesse... 10º andar. Aqui. Uma outra turma, você acredita que você poderá vir amanhã? Eu tenho que olhar direitinho que são Porque uma outra de turma manhã. também que eles discutem bastante, a primeira turma normalmente se reúne nas segundas-feiras às 14 horas. Só que essa turma, a oitava, é ainda melhor que a primeira. Só para bater a Mas sala do primeira Dr. também Manuel. se discute. Só tinha uma divergência no 8. É porque eu vou fechar. O 20 foi retirado de pauta. O 8, doutor Oswaldo Tadeu vencido. Mas a primeira também eu acho que vai atender. Os advogados não tem nenhum, nem no 42. Nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras. De manhã. Só quarta-feiras. Tá. À tarde, não. Não. Tá. Ó, terça de quarta, nós temos sessões, tanto de manhã quanto à tarde. Ótimo. Certo? Porém, quer ver, amanhã à tarde, que é a terceira turma. A terceira turma também é curso de debate. Quando eu tava pensando que eu tava sintonizando, já tava acabando e ia começar a outra. Assim que ele voltar, eu levo pra cima. Tudo bem. Obrigada. E você está gostando do curso? Estou. Você pretende advogar ou fazer concurso? Olha, inicialmente, a minha intenção era advogar. Mas à medida que eu vou chegando na formatura, está me dando uma insegurança tão grande em relação ao mercado de trabalho da advocacia em si. A tentação acabou. Que eu estou pensando